Todo mundo bem? Feliz? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 2. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 2. Amém? Romanos capítulo 12, a partir do versículo 2. Você está bem, irmão? Você está feliz? Repita comigo: Senhor, obrigado pela oportunidade de cultuar o seu nome, de bendizer a tua palavra. Obrigado por estar aqui, porque eu sei que isso é fruto da sua misericórdia. Amém? Irmãos, a cada culto que passa, a cada momento que nós vamos vivendo, significa que Deus tem nos dado uma oportunidade. Abaixa só um pouquinho, senão vai dar microfonia. Deus tem nos dado uma oportunidade de viver. E talvez agora que a gente está vivendo aí, cremos que daqui a alguns dias a pandemia ela vai se encerrar, a pandemia da Covid-19 vai se encerrar. Vivemos talvez os melhores números de Uruçuí, até onde eu vi, só tinha apenas 40 e poucas pessoas contaminadas. E o que nós sempre falávamos no início da pandemia era o que poderia acontecer com a gente depois de tudo isso. Qual era o aprendizado que nós teríamos? Como igreja, nós passamos pessoas que enfrentaram enfermidades, outras pessoas passaram crises no relacionamento devido à pandemia, outras pessoas passaram crise financeira, outras pessoas viveram um processo de luto. E eu creio que cada um de nós aqui, nesse período, um pouco mais de um ano, nós temos muita história para contar. Nós temos situações que nós vivemos, e talvez um dos motivos pelo qual você está aqui é alguma coisa que aconteceu durante a pandemia. Porque a maioria de nós buscamos a Deus por algo, por alguma coisa, ou por uma situação que nós estamos enfrentando. E ao findar, irmãos, desse tempo, nós como filhos de Deus, nós precisamos entender que o Senhor, Ele trouxe alguns ensinos ao nosso coração. O Senhor, Ele trouxe revelações ao nosso coração. O Senhor, Ele nos ensinou e preparou o nosso coração para que nós estivéssemos firmes, capacitados para vencer as adversidades, vencer as lutas, olhar para o espelho e encarar, olhar no fundo como fala o bom piauiês, na biguela do olho e falar assim: rapaz, você pode. Você é capaz, você tem capacidade para isso, você pode passar por isso. Nós já enfrentamos juntos tantos problemas, não vai ser esse que vai derrubar a gente. Mas a verdade é que tudo se trata de uma decisão, tudo se trata de uma posição. E eu queria conversar com você hoje algo que Deus colocou no meu coração alguns dias atrás. Vou pedir que você preste muita atenção, pessoal do apoio, segura as crianças hoje aí, para que a gente possa ter uma concentração maior. Eu quero falar sobre renovação. Reprograma sua mente para que você possa viver de verdade. Renovação. Reprograme a sua mente para que você possa viver de verdade. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, qual é o pré-requisito que Deus está estabelecendo para que eu e você possamos experimentar algo bom, algo agradável e algo... Qual é o terceiro? Vamos lá, igreja, me ajuda. Algo bom, algo e algo... De novo, algo... O que a Bíblia diz que é uma renovação. A
Bíblia diz, irmãos, que é uma renovação e nós precisamos viver essa renovação. Precisamos entender esse processo, porque senão a maioria de nós não vai morrer. Porque o problema, irmãos, nunca foi e nunca vai ser morrer. O problema é viver. Porque existem muitas pessoas que estão vivas, mas não estão vivendo. Existem pessoas que estão acordadas, mas na verdade estão dormindo, ou pedem a Deus para estarem dormindo. São pessoas que dormem querendo não acordar e acordam com vontade de dormir de novo. São pessoas que perderam a expectativa de vida, pessoas que não têm mais emoção. São sentimentos, irmãos, que foram quebrados, abandonados. E nós chegamos aqui com o coração fragilizado, com pessoas precisando de uma renovação urgentemente em Deus. É aquela pessoa que chega diante do Senhor e fala: Deus, eu preciso de uma renovação. Eu preciso que o Senhor haja na minha vida, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque eu estou sentindo que eu vou explodir, porque eu já não consigo mais ser quem eu sou, eu não consigo mais viver como eu estou vivendo, porque na verdade os dias estão passando e eu percebo que a minha vida está sem graça. Senhor, olha a coisa que eu pensei de nunca pedir: a morte. Quantas pessoas que aqui estão não desejaram por esse tempo: rapaz, se eu morresse era até melhor. E até verbalizamos, dizendo: olha, era melhor que eu morresse, era melhor que eu não estivesse aqui, era melhor que eu não existisse. Por que eu estou passando por isso? São pessoas, irmãos, que alcançaram e não percebem que Deus está estabelecendo em nosso coração uma fortaleza, não apenas para que você possa vencer a vida, mas para que você possa viver a vida. Porque não basta apenas uma vontade para você atravessar um rio, é preciso que você tenha o quê? Um barco. E o interessante, quando você está no meio do barco, ainda corre o risco do barco afundar. E a verdade, irmãos, é que por mais que você tente, nós não podemos mudar o curso da vida, porque tudo depende dele. A verdade é que por mais que a gente lute ou tente, a gente não consegue chegar a lugar algum, porque se Deus não mexer os pauzinhos dele, a gente não consegue nada. Só que a tristeza, a aflição entrou tanto em nosso coração, que nós não estamos dando crédito a livramentos que o Senhor está operando em nossas vidas, e nós estamos achando que é fruto do acaso. Deixa eu falar para você, irmãos, existe um motivo pelo qual você está aí sentado nessa cadeira. Você pode achar que deu vontade, deixa eu ir na igreja hoje, mas na verdade quem impulsionou você a vir aqui foi Deus. Porque você, como homem falho, como mulher falha, você não teria capacidade de desejar isso. Porque as escolhas são difíceis, e tudo aquilo que faz com que a gente ache, o nosso corpo ache que estamos perdendo tempo, nós rejeitamos. É por isso que tem dia, você vai concordar comigo, que você quer vir para a igreja, há aquela vontade, mas quando você vai entrar no banheiro, alguém bate na tua porta: ô mulher, ô meu amigo. E quando se vê, já chegou 7h30. Rapaz, o culto lá começa 7 horas, vou mais não. Era para mim não ir. Não, na verdade o desejo era para você ir, só que o diabo sabe que todas as vezes que você vem aqui, Deus alimenta o seu coração. É por isso que Ele levanta situações para você não vir. É por isso que ainda tem cadeiras vazias, porque existem pessoas que não compreenderam, irmãos, a dimensão da responsabilidade de uma renovação em Deus. Paulo está dizendo: você quer viver coisas boas, coisas perfeitas, coisas agradáveis? Então renove a sua mente, transforme a sua mente. Irmãos, a renovação e a reprogramação em Deus é necessária para que eu e você possamos viver e entender o que é de fato ser filho ou filha de Deus. Se eu e você não submeter a nossa vida a uma renovação e uma reprogramação, quem mexe com o computador sabe o que é reprogramar, resetar, dar start, parar, dar pausa, começar de novo. Nós precisamos, a nossa fita, para alguns é pendrive, outros Spotify, a geração da Ludmilla, fita cassete, disco de vinil da nossa cabeça. Nós precisamos tirar um pouquinho, fazer com que ele pare, e nós precisamos recomeçar de novo a nossa vida, porque tudo que nós vemos até aqui, irmãos, parece que está nos levando ao fundo do poço. A sensação que nós temos é que alguma coisa não está dando certo.
Parece que está faltando, sabe aquela sensação de estar faltando alguma coisa? Aquele desejo de que, rapaz, falta algo. É quando você sonha tanto com uma coisa. Passei boa parte, depois que eu voltei para Uruçuí, com o sonho de colocar um portão lá em casa. Mas depois que coloquei o portão, não acabou a vontade de ter alguma coisa a mais. Sempre você deseja, mas sempre você vai desejar, porque parece que a gente está incompleto. É só eu que estou assim ou você também sente isso? Amém ou não amém? E o problema é que quando nós desejamos preencher esse vazio na nossa alma, nós começamos agora a querer fugir de situações. A renovação na minha mente, a reprogramação me faz entender que eu sou filho. E quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu não sou movido pelas situações, eu não sou movido pelas necessidades. A verdade, irmãos, é que eu e você, para experimentarmos as boas, as perfeitas e as agradáveis vontades de Deus em nossa vida, nós temos que nos permitir ser renovado, permitir ser reprogramado. Nós temos que dizer para Deus: sim, Senhor, eu quero, porque Deus, Ele é educado. O problema é que muitas pessoas sabem pedir algo a Deus, mas não sabem permitir que Deus faça. É aquela história: Senhor, eu quero o melhor para a minha vida. Aí começa algumas situações saindo do controle e a pessoa automaticamente julga que está tudo dando errado. Alguém aqui já conseguiu fazer uma faxina na sua casa e não se sujou? Alguém aqui já conseguiu fazer uma limpeza na sua casa e não se cansou? Alguém aqui já conseguiu fazer uma mudança e não ficou tediado de tanta força que colocou? Por que você acha que quando Deus começar a mudança e limpeza no seu interior, você não vai sentir algumas coisas? É por isso que quando você ora, sabe aquele ditado: meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece? E na verdade é porque Deus está mexendo em algumas feridas e dói. As situações que estão aparecendo é para te moldar. Porque, irmão, eu só sei se eu amo o meu irmão como a mim mesmo quando eu vivo uma traição. Aí Deus permite. Não porque Deus é ruim, porque primeiro Deus precisa mostrar você para você. Porque Deus não faz nada por fazer. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. Se o Senhor te deu uma casa, foi por um propósito. Se o Senhor te deu um filho, foi por um propósito. Não foi pela necessidade ou simplesmente porque você queria. Engana a pessoa que acha que Deus dá alguma coisa simplesmente porque Deus é Papai Noel. Não é. Se Deus colocou algo na sua mão, é porque tem um propósito. E todo propósito em Deus é através de nós, mas volta para Ele, não fica em você. Só que quando Deus abençoa muitas pessoas, as pessoas acham que é delas. Aí seguram: Senhor, muito obrigado, o Senhor me deu, é meu. Aí quando Deus pede de volta, a pessoa não quer. Eu lembro de uma mulher chamada Ana, que o sonho dela era ter um filho. E um dia ela orou: Senhor, me dá um filho, mas se o Senhor me der, eu te dou de volta. Aí chegou um dia que o Senhor chegou: ei, lembra? Pois é, te dei, agora me devolve. E Ana: obrigado, Senhor, é seu. Porque tudo que vem para a nossa mão, tudo aquilo que o Senhor coloca na minha e na sua vida, é para que tenhamos um retorno para Ele. Só que com a mente renovada não consegue entender isso. É por isso que pessoas que não têm uma mente renovada no Senhor, elas carregam traumas, frustrações. E essa é a prova principal que nós não conhecemos a Jesus. Porque se eu e você conhecemos Jesus de verdade, nós não vivemos traumas e frustrações, porque nós entendemos que Jesus é alívio e libertação. Se eu e você conhecermos de fato ao Senhor, nós precisamos deixar de carregar as frustrações, precisamos parar de carregar os traumas e começar a viver uma vida de filho. Porque, querido, o filho, ele sabe que o Senhor é o pastor dele, nada ele tem falta. Mas se você acha que é filho de Deus e você ainda vive depressões e crises, seja emocional, seja financeira, é um sinal que você não precisa de um milagre. Você que acha que é filho de Deus, você que sente que é filho de Deus e tem vivido momentos de depressões, momentos de prisões emocionais, cativeiros financeiros, e você está clamando a Deus por um milagre, você não precisa de um milagre. Você precisa de uma conversão. Esse é o problema. Porque milagre é o benefício para nós, mas a conversão é um benefício em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então entenda que muitas pessoas têm orado errado porque a mente não são renovadas, não vive renovação. Irmãos, Jesus é mentiroso, sim ou não?
Se Ele prometeu que ia nos dar alívio, que Ele ia tirar de nós as pesadas cargas, então por que parece que tem momento que estamos carregando 1.500 tijolos nas costas? O que é que está acontecendo? Se eu sou filho de Deus e estou vivendo pressões, depressões, crise, ansiedade, por que eu não consigo mais compreender o meu interior? É um sinal que nós precisamos, irmãos, renovar a nossa mente, reprogramar tudo que nós achamos e viver de fato uma conversão em Deus. É por isso que quando Nicodemos chega para Jesus, ele fala: você não precisa de palavra, você não precisa de milagre. Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque você já tem muita informação e você achou que era o saber. Mas deixa eu te falar um negócio: não é apenas a sabedoria, porque não é por força, não é por entendimento, é pelo meu espírito. E se você não matar sua carne, se você não mudar sua consciência, você nunca vai entender a forma como eu penso. Irmãos, porque se nós fôssemos entender a mentalidade de Deus, sempre parece loucura. O homem ele não tem capacidade, é por isso que nós precisamos viver em fé. É por isso que era loucura Jesus ressuscitar, porque ninguém tinha visto alguém ressuscitar. Aí Tomé, que era amigo, que era íntimo, que era discípulo, ele chega e fala: eu não acredito, só se eu ver. Jesus repreende Tomé e fala: olha, é preciso que as pessoas não vejam, mas creiam, porque esse é o sentido do Evangelho. Bem-aventurado é quem não viu, mas creu. Só que quando, irmãos, nós não temos essa renovação em nossa mente, nós somos pessoas que precisamos ver para crer. Nós estamos ouvindo de Deus todos os dias: vai dar certo. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, Mas a verdade é que nós ouvimos canções, mas isso não repercute nas nossas atitudes, porque nós somos pessoas que somos levadas para situações, somos levados por momentos. Irmãos, o Filho de Deus, ele não muda por conta das situações. Você é feliz por ser filho de Deus, sim ou não? Você acha que isso é uma alegria boa, sim ou não? Irmãos, existe, qual será o outro prazer, um prazer maior do que ser filho de Deus? Tem algum? Na minha cabeça não, porque nós não éramos filhos, mas Deus deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Ele fala uma vida, não simplesmente uma vida, mas uma vida com abundância. Só que o problema é que a nossa mente ela não é renovada, e nós precisamos de situações para mostrar se temos ou não fé em Deus. Por exemplo, estou vivendo uma enfermidade, mas eu tenho fé em Deus que eu vou ser curado. E se Deus não quiser? Muitas pessoas que não conseguiram entender ainda a renovação da mente, elas têm na ponta da língua quem elas são, baseado no que estão vivendo. As pessoas, escute isso, as pessoas que vivem renovação na sua mente, entendem que não precisa de situação, não precisa de momento para serem definidas. Mas eu vou provar para você que existem momentos que você está sendo definido pelo que está passando. Por exemplo, Deus é bom o tempo todo, mas se alguma coisa não estiver boa para mim, está ruim, o negócio está ruim, o negócio está preto. E sabe qual é o maior problema, irmãos, da falta da renovação? Repita comigo: passado. Você pode fazer mais forte: passado. Nós carregamos, irmãos, do nosso passado frustrações, traumas, decepções. São pessoas que não conseguem viver novas amizades porque as amizades do passado frustraram ele ou frustraram ela. São pessoas que não conseguem se relacionar com seus patrões porque no passado teve um patrão que abusou. São pessoas que têm dificuldade na igreja porque passaram um tempo atrás para uma igreja que decepcionou. São pessoas que não confiam em ninguém, ainda batem no peito: é porque sempre quando eu confiei, todo mundo me traiu. São pessoas que carregam o seu passado ao seu presente e não conseguem nem vão viver um futuro grandioso em Deus, porque estão carregando traumas do passado. Um dos pontos que te impede de renovar a mente e viver algo extraordinário em Deus, é justamente o seu passado. Filipenses capítulo 3, o versículo B, 3, o versículo capítulo 3, versículo 13, só a parte B, diz assim: mas uma coisa eu faço, e é essa, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço
para que estão adiante de mim. Uma coisa eu faço é que, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Irmãos, escute isso. Depois você lê Filipenses 3,13. O seu apego ao fracasso do seu passado. Eu vou falar bem calmo para você entender. O seu apego ao fracasso do passado estão impedindo você de progredir em Deus. É preciso nascer de novo. É preciso recomeçar. Porque enquanto você está olhando para trás, você não sabe andar para frente. Eu já contei isso, quem dirige sabe. Existem 2 pequenos retrovisores no carro, mas o para-brisa ele é grande, porque o propósito do carro é andar para frente. Aqueles retrovisores é apenas para atenção. Em alguns momentos eu olho para trás para certificar que ninguém está chegando ou se eu não vou bater em nada quando eu estou estacionando. O passado deveria servir para nós apenas como pequenas lições e não como direção. Mas pessoas que não têm a mente renovada estão conduzindo a sua vida baseado na frustração do passado. Porque alguém errou, todo mundo vai errar. São pessoas que estão carregando consigo situações, não têm abandonado o seu passado e por isso, infelizmente, estão vivendo os piores dias da sua vida. Eram dias que deveríamos estar celebrando, mas algumas pessoas estão reclamando. As mesmas pessoas que viram Uruçuí bater quase 600 casos, não celebra com 40, porque na verdade o problema nunca foi o corona na tua vida. O problema foi o medo excessivo. Você sempre teve trauma, sempre teve dificuldade, você sempre teve medo do mundo. O corona foi apenas um detalhe a mais. Porque, irmãos, daqui a pouco vai passar e muita gente está dizendo, vou viver a normalidade, mas pessoas vão continuar se matando. Pessoas vão continuar precisando de remédio para dormir. Pessoas vão continuar saindo do ciclo natural de Deus para viver algo que o Senhor não deseja para a vida de nenhum deles. Por quê? Porque não querem abrir mão do seu eu e recomeçar a sua vida. Se você está aqui, escute, talvez seja o dia de você deletar algumas coisas, apagar sua vida de fato, se entregar de verdade a Ele, recomeçar, esquecer os traumas que passaram e começar uma nova vida. Pare de olhar para trás, olhe adiante. O Senhor tem um projeto, o Senhor tem um futuro, mas você não tem entendido. Quanto vale o sofrimento que você carrega? Quanto vale, quanto custa o peso que você carrega, simplesmente por falta de uma decisão sua? Eu quero dar um conselho para você. Esqueça o que passou. Abandone o comodismo. Mude essa rotina de dor. E por favor, pare com as palavras de murmurações ensaiadas. Pastor, que palavra de murmuração é essa? Nada dá certo. Porque comigo tudo é difícil. Porque todo mundo faz, mas quando eu faço, aí dá problema. Rapaz, nesse instante estava bom, foi só chegou, quebrou. Todo mundo é feliz, só não eu. São palavras ensaiadas de murmuração e começa a agradecer. Começa a viver uma vida de gratidão. Escute. Perdoe. Libere. Perca alguma coisa. Por exemplo, o orgulho. Quem sabe não chegou o tempo de você quebrar esse orgulho e pedir perdão a alguém. Mas a culpa não foi minha, mas você precisa, irmãos, entender que o perdão não se trata de quem recebe, se trata de quem libera. É uma liberação para a sua alma. É hora de você tomar uma atitude, você tomar uma posição e dizer, Deus, eu quero mudar, e vai começar de mim. Não importa se o outro não quer, eu quero. Porque não basta, não dá para ver mais assim. Irmão, chegou a hora da gente olhar no espelho e falar, Deus, eu estou cansado de ver o que eu estou vivendo. Eu preciso buscar uma renovação. Mas aprenda. Pare de olhar para trás. Crie novos objetivos em Deus. Mude o curso da sua vida e pare de reclamar. Porque você foi tão agraciado e você não está percebendo. Irmãos, a ingratidão tira dos nossos olhos a capacidade de ver em Deus quem nós somos de verdade. Você está comigo? Porque se você não tiver a mente renovada, você nunca vai ter identidade. E sabe o que é o pior? Você não vai ver milagre. Porque para você viver milagre, você tem que entender o que é milagre. E mais profundo, você tem que entender quem é que faz o milagre.
Sabe qual é a maior crise de muitos cristãos? É que eles não conseguem compreender que Deus, Ele vive por estação. Deus, Ele não trabalha como eu e você queremos. Deus trabalha por estações. Deus trabalha por quê, irmãos? Não ouvi. Se Deus trabalha por estações, não podemos fazer as mesmas coisas sempre. Porque Deus tem um tempo determinado para cada coisa e uma maneira correta de fazer cada coisa. É por isso que no Evangelho existem muitos milagres que são mesmo, mas a forma foi diferente. Porque Deus tem estação apropriada para cada pessoa. Se você não aprender a viver o calendário de Deus, você vai se perder na visão do Senhor. Se você não viver o calendário de Deus, você não está pronto para tomar decisões de mudança. Porque você não compreende o que Deus está fazendo. Porque se você viver, escute isso, se Deus desse para você algumas coisas que você está pedindo com a cabeça que você tem, é simplesmente o que falta para você ir lá para o São Gregório. Quem sabe o que é São Gregório? Para quem não sabe, irmãos, é o cemitério da cidade, viu? Em outras palavras, se Deus desse para você algumas coisas que você pede com a cabeça que você tem, era o suficiente para você morrer de fato. Você acha que era bom, existem coisas que para o homem parece bom, mas o seu caminho é a... E Deus sabe disso. São pessoas, irmãos, que infelizmente não compreendem. Sabe um ponto para você avaliar hoje se você precisa ou não de renovação? Pessoas que não têm renovação na mente, renovação espiritual, elas costumam dizer frases que repetem o seu passado. São pessoas que não são adeptas à mudança. Irmão, se Deus trabalha por estações, por que é que você não pode mudar? Eu sou assim. Esse é o meu jeito. Não vou mudar. Eu penso dessa forma. Eu faço desse jeito. Eu sempre vi dessa maneira. Pessoas que não mudam são pessoas que não entendem o projeto de Deus. São pessoas que não entendem o que fala Eclesiastes 3. Pastor, o que diz Eclesiastes 3? Escute uma coisa, irmãos, aprenda hoje. Se você é alguém que é averso à mudança, você não entendeu a palavra de Deus. Se você não entende e não vive a palavra, você não pode experimentar nem coisas boas, nem coisas agradáveis e nem coisas perfeitas. Quem está comigo? Pastor, como assim? Porque Eclesiastes 3 fala que para Deus, Ele estabeleceu que tudo tem um. Existe uma pessoa lá, irmãos. Existe uma pessoa em Eclesiastes 3 que está abraçando. Só que essa pessoa entendeu que chegou o tempo de se afastar de abraço. Há tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraço. Tem pessoas em Eclesiastes 3 que entenderam que é tempo de juntar pedra. Está lá a pessoa juntando pedra. Aí Deus, ei, muda. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai espalhar pedra. Tem pessoas em Eclesiastes 3 que estão em guerra. Pegaram a espada, foram para a guerra. E Deus fala, ei, muda. Era guerra. Agora é tempo de paz. Irmão, se você não tiver maturidade e mente renovada, você não vai entender as estações em Deus. Porque você vai ficar reclamando. Porque Deus vai dizer, acabou os abraços. Mas nós abraçávamos tanto. Ei, vamos derrubar o que construímos. Mas a gente construiu, isso é loucura. Acabamos de juntar essas pedras, tem que espalhar. Ai Deus, pois é. Bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo como eu penso, como eu quero. Você lembra de Eclesiastes 3, sim ou não? Você está comigo, igreja? Ou estão dormindo? Irmãos, essa é uma pregação que eu tenho certeza que o diabo vai pesar os olhos de vocês. Porque é uma revelação profunda para você mudar a sua vida. Se você não entende e não vive a palavra, você vai sofrer muito, irmãos. Eclesiastes 3 é a prova que Deus trabalha por estações. E se a minha mente não estiver renovada no Senhor, se a renovação da mente não estiver em nossas vidas, nós vamos nos perder. Sabe qual é uma das piores coisas que o crente pode fazer? É chorar por uma perda que foi o próprio Deus que proporcionou. Eu vou repetir. Um crente, um filho de Deus, chorar por uma perda que foi o próprio Deus que proporcionou. Para te dar um exemplo bíblico, eu vou te dar um. Quem lembra de Ló? Ló era sobrinho de Abraão. E por muitas vezes Deus diz, ei, deixa embora.
É tempo de deixa partir. O Senhor é tão bonzinho, me ajuda tanto. Mas chegou um dia que Ló vai embora. E Ló escolhe justamente o lugar que Deus iria destruir, Sodoma e Gomorra. Mas quando Abraão sabe que a cidade que o sobrinho querido, que Deus mandou ele se afastar, está lá, ele vai orar. Senhor, salva Ló, menino bom, trabalhador. E Deus, Abraão, olha o que é que tu está pedindo, Abraão. Para encurtar a história, irmãos, Abraão intercede. Sabe o que é que Deus faz? Através da intercessão de Abraão, ele manda anjos para resgatar Ló e a família. Fica comigo. Quando ele sai, chega na porta da cidade, ele fala: olha, não olhem para trás, porque quem quer viver o novo não pode ficar olhando para trás. Amém? Eu esqueço das coisas que para trás ficam, olho para frente. Sabe o que a mulher de Ló faz? Oh, saudade. Virou sal. Ló entra numa caverna. As filhas de Ló embebedam ele. As filhas de Ló estupram o próprio pai. As filhas de Ló engravidam de Ló. E sabe quem é os filhos? Que gerou os moabitas. Você vai lembrar porque é um dos maiores exércitos que guerreia contra Davi. Davi, irmãos, é descendência de Abraão. A oração de Abraão para salvar a vida de Ló fez com que, através de Ló, gerasse um dos piores inimigos para Israel. Você entendeu? Há quem diga, não tenho certeza, que a Palestina é descendente de Ló. Olha o estrago de uma oração errada. Quando você entende a renovação, Deus ele vai posicionar você para você estar no lugar certo, na hora certa, com a palavra certa. A renovação da mente fará você se posicionar no lugar certo. E um dos lugares certos é a identidade, de você saber que você é filho, que você é filha de Deus, que você é filho de Deus, que você é herdeiro de Deus. Você tem um propósito, você foi colocado na terra com um objetivo. Aí, irmãos, vem a promessa. João 16:33 diz: eu tenho vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições, mas quando a minha mente está renovada, você passará sim por processos de dores. Escute isso, você passará por processos de dores. Mas a diferença é que você vai entender que a dor não te define. Quando a sua mente é renovada, você entende que vai passar por aflições, mas as aflições não vai te dominarem mais. Não vai mostrar quem você é. Porque existem pessoas que são dominadas pelo que estão passando. Vou te dar um exemplo. Amiga, como é que você está? Não tem nada bom não. Tudo ruim. Alguns crentes a gente conhece pela paz. Ô irmão, paz! Vai. Tá bom? Levando, né? Irmãos, tem uma frase que eu odeio. É uma frase linda, mas colocada de uma forma errada. Irmão, como é que tá? Do jeito que Deus quer. Eu falei, tá, não. Com essa motivação todinha. Tá do jeito que Deus quer. Tá ruim. A pessoa já te contradiz. Irmãos, Deus quer alguma coisa ruim para você? Sim ou não? Então por que quando pessoas estavam vivendo um momento difícil, elas falam, do jeito que Deus quer? E você está reclamando por quê? Devia estar celebrando, oh, glória, do jeito que Deus quer. Está tudo ruim, estou morrendo, estou doente, aleluia. Mas não é assim que acontece. Porque a sua mente não é renovada e você vive por momentos bons. Você não vive por Jesus. A maioria da igreja, irmão, só busca Jesus por aquilo que tem medo de passar. Menino, chegou o corona. Também que teve uns, eu até louvo a Deus por essas pessoas. Chegou o corona, agora que eu tenho que buscar a Deus. Vai que eu morra. Pastor, errado? Não, não é errado. Só morte do seu coração. Porque toda pessoa que busca a Deus por interesse, ela não vive propósito. Toda pessoa que busca a Deus por interesse, ela não vive propósito. Eu vi uma frase de um pastor esses dias que tocou muito comigo. Vivemos uma geração de uma igreja que sabe entrar para o quarto, mas está esquecendo de fechar a porta. Está deixando a porta aberta.
porque os olhos estão lá fora. Quando eu estou com Ele, nada mais importa. A minha mente renovada, eu entendo que eu passo um momento difícil, passo. Meu irmão, como é que você está? Rapaz, eu estou enfrentando uma situação difícil, mas eu sei que Ele é Deus. Eu vou repetir que você não entendeu. Quando você tem a mente renovada, você sabe que as situações, elas não podem te definir. Está lá você enfrentando um câncer. Que Deus te guarde, em nome de Jesus. Como é que está, rapaz? Estou enfrentando uma situação difícil. Mas graças a Deus, até aqui o Senhor tem me sustentado. Rapaz, como é que está? Meu irmão, hoje não tinha nada para comer lá em casa. Mas Deus é bom que eu continuo vivo, eu sei que Ele vai prover. Está lá, irmãos, a pessoa 1 ano sofrendo, mas é crente. Meu irmão, como é que pode, com tanta dor, você agradecer a Deus desse jeito? Deixa eu te dar um conselho. Abandona esse Deus e morre. Quantas mulheres de Jó não existem dentro da igreja? Quantos homens estão com o espírito da mulher de Jó? Precisam de momentos, precisam de situações para estarem bem com Deus. Uma mentira. Me afastei. Por que não? Porque eu estava fraco. Aí tomou a vitamina do pecado para ficar forte. Irmãos, a fraqueza é justamente o motivo pelo qual devemos nos levar a Deus. Porque quando eu penso que estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque eu entendo que é o momento que eu preciso de Deus, mas a minha mente não está sendo renovada. Aí, querido, se eu e você não entendermos que chegou um tempo de uma renovação, nós vamos perder aquilo que Deus projetou quando disse: o melhor de Deus ainda está por vir. Porque para receber algo do Senhor, nós precisamos ter posição. A renovação da mente vai te posicionar a ser quem de fato você é. Eu vou repetir, eu quero que você receba essa palavra, ainda que você não tenha entendido. A posição vai fazer você entender quem de fato você é. Você é filho, você é herdeiro. Meu irmão, você foi chamado para governar. Você é filho do leão da tribo de Judá. Escute, você é um leão, você é uma leoa. Você sabia que o leão não é o mais forte da selva? Hipopótamos têm mais força, rinoceronte. O leão também não é o mais inteligente. Mas uma coisa tem no leão: ele sabe que ele é o rei. E ele sabe que as pessoas sabem que ele é o rei. Eu acho lindo o vídeo do leão. Sabe por quê, Gil? Quando eu vejo o vídeo do leão, já chega assim, ó. Chega lá as hienas. Aí chega o leão. Você é leão. Se posicione como um tal. Você é filho do leão da tribo de Judá. Então, meu irmão, não seja uma gazela. Não seja uma lesma. Você é leão, você é leoa. Um conselho para os jovens: quando chegar um endemoniado, não, talvez ele não tenha maturidade para saber disso, mas quando chegar um boy unção, você é uma gatinha, ele está repreendido, eu sou leoa. Eu não mio, eu rujo. Homens, você não é um gatinho não, meu irmão, você é um leão. E tem homens e mulheres que estão chegando em situação adversa, está vindo a tempestade, miau. Um dos meus gatos, quando chegou um cachorro nosso novo lá, ele é meio fresco. Aí o cachorro ia brincar com ele, aí o gato, miau, miau. Mas tem outro que parece um leão mesmo. Quando o cachorro, o príncipe, chegou perto desse gato, menino, o cachorro fez só assim. Aí o gato, esse é leão. Esse entendeu o propósito. Mas aí, irmãos, quando Deus manda a tempestade, é uma ótima oportunidade para você ver o que Deus pode fazer. Eu vou repetir, você não entendeu. Quando Deus manda a tempestade, se você tem uma mente renovada, você entende que é uma ótima oportunidade para Deus agir. A partir de hoje, renove a sua mente. Você é leão, você é leoa. E você vai entender, chegou um momento ruim na sua vida, chegou a enfermidade. Tem gente que ainda pergunta: pastor, tu não é crente? Pois é, tu vai ver como Deus é bom. Porque se Deus me curar, você vai ver a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu vou ver a glória de Deus.
Quem entendeu, irmãos? Eu vou explicar se tem gente que não entendeu. Se você tiver, irmãos, com a doença terminal, e se você for crente de verdade, e se Deus te curar de uma cura que o médico falou que era impossível, as pessoas vão ver a glória de Deus e o poder de Deus e vão celebrar. Mas se você morrer, você também vai ver a glória de Deus, irmão. Viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia. São pessoas que têm identidade no Senhor, são pessoas que têm a mente renovada, são pessoas que descobriram que são leão, que são leoa, são pessoas que não são mais moldadas pela situação que estão vivendo, mas sim pelo propósito pelo qual Deus chamou. São pessoas que estão discernindo, olha, é tempo de renovar minha mente, eu não quero mais carregar dores, eu não quero mais carregar aflições na minha vida, eu quero esquecer do que passou, eu quero ver uma renovação, eu quero começar de novo. Mas escute, começar de novo é ruim. Perder velhos hábitos é difícil. A renovação é um processo lento, mas quando acontece, o seu resultado é eterno. Por isso que Paulo fala: renove a sua mente, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você está comigo ainda? Entenda que a mudança que você precisa está no posicionamento que você não tem. A mudança que você tanto deseja não aconteceu porque você ainda não se posicionou. Pastor, eu tenho me posicionado, mas não tem acontecido. Então veja se você se posicionou da maneira certa. Veja se você de fato está fazendo aquilo que Deus determinou para você. Pare um pouquinho para meditar em Eclesiastes 3 e veja se você não está fazendo coisas fora do tempo. Porque bênção no tempo errado é maldição. Você precisa discernir. E essa maturidade, esse entendimento só acontece quando eu e você permitimos que Deus renove a nossa mente, transforme a nossa estrutura. Mas deixa eu aconselhar e avisar você: toda renovação causa dor. Vai você, irmãos, começar uma nova rotina. Quando você tem o hábito de acordar a tal hora, aí você quer acordar em outro horário. É fácil? Sim ou não? Amanhã, que segunda-feira é o dia do milagre, né? Eu já finalizei aqui, irmãos. Amanhã, segunda, eu começo minha dieta. Chega segunda, mas você permanece no domingo. Todo dia eu vou correr. Aí não vai. Vai 2 dias. Aí para. Agora eu vou estudar. Todo dia eu vou tirar 3 horas para estudar. O Enem está chegando. Um dia vai, 2 dias vai, no terceiro. Agora eu vou ler a Bíblia. Já percebeu que é difícil? Lembra da palavra que diz: ao vencedor eu darei a coroa. Irmãos, é um processo doloroso, mas que você tem capacidade de vencer. Porque você é leão, porque você é leoa. Porque você foi chamado para ver uma renovação e vai acontecer. Eu sei que pode não parecer, mas vai acontecer. A sua vida ela vai mudar. Você vai viver algo novo em Deus. Você vai ser transformado por Deus. Mas você precisa se posicionar e dizer: Deus, eu quero ser renovada. Eu quero ser renovado. Eu quero ser transformado. Eu não quero mais viver o que eu estou vivendo. É tempo de mudança e eu quero. Só me ensina a calar minha boca e mudar minhas atitudes e entender o que o Senhor quer. Viver o que o Senhor deseja. Você quer ver coisas boas, perfeitas e agradáveis? Renove a sua mente, em nome de Jesus.